isso, esse momento tão importante que a gente já vinha preparando há muitos dias. É uma honra ter vocês conosco para que possamos aqui juntos louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, pedir a bênção de Deus por esse tempo. Vamos aqui na presença do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na Tua presença te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento tão importante que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, para juntos louvarmos, glorificarmos o Teu nome. Abençoa a vida de cada irmão, ó Pai, que se esforçou para estar aqui conosco, ó Pai, que a Tua graça seja derramada ricamente na vida de cada um. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, ó Pai, que tudo seja para o louvor do Teu nome. Prepara corações de cada um de nós que possamos estar aqui para ouvir e aprender da Tua palavra, ó Pai. Prepara o coração do Teu servo que vai administrar, ó Pai, os estudos da Tua palavra aqui nesse período que vamos estar aqui na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor esteja usando ele, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para falar da Tua palavra pura e perfeita como ela é, ó Pai. Só isso que queremos ouvir, nada mais do que aquilo que o Senhor tem a nos falar aos nossos corações. Tudo isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui, topou o desafio de trazer essas série de mensagens, né? Dando a introdução hoje, com o tema Mordomia Cristã, baseado em Provérbios 3:9. Pastor Josiel de Biapina, que também está em implantação de igreja lá, né, irmão? Conte um pouco também, aí você fala aí para os irmãos, não sei se todos conhecem o pastor Josiel, é migração de Sobral. Bem, meus irmãos, bom dia. Queridos, eu sou o pastor Josiel, eu sou de Biapina, sou pastor na Igreja Cristã Evangélica de Biapina, uma igreja que nasceu aí há poucos dias, ainda está aí nessa fase de neném, né? Graças a Deus. Eu sou casado com a Marlúcia, nós temos 2 filhos, o Caio de 3 anos e a Sarinha de 1 ano e 6 meses. Então, vim aqui acompanhado do Arnaldo. Levanta a mão aí, Arnaldo, pessoal te conhecer aí, ó. O Arnaldo e o Yuri, né? O Yuri que é das bandas de cá, né? Levanta a mão aí, pessoal te conhecer também, Yuri. Né? E também o pessoal de Sobral não deixa de estar, né, me acompanhando também, né? Os irmãos aí que fizeram os esforços para que a gente estivesse aqui hoje. E eu sou muito grato aos irmãos, à igreja, aos pastor Egberto e todo o pessoal aqui da liderança masculina, né, aqui de Nova Russas, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês e poder, espero em Deus, contribuir para que a gente possa refletir a partir da palavra de Deus sobre esse tema de grande importância. Muito bem, nós vamos conversar sobre o tema Mordomia Cristã e o que eu vou fazer nessa manhã aqui, nesse tempo aqui, é trazer aqui mais um chão para a gente pisar, sabe? Trazer aqui um chão para a gente pisar e tentar ver e construir algo em cima disso, né? Então, como é que vai ser aqui? Eu tenho fala agora pela manhã e também à tarde 2, né? Uma tarde, né? Uma noite e amanhã mais uma. Pronto. Nós vamos conversar agora nessa parte da manhã sobre esse chão, sobre esse fundamento que sustenta ou sobre o qual a gente pensa e constrói a mordomia cristã. Em seguida nós vamos falar sobre trabalho, vamos refletir um pouco sobre trabalho. Na outra fala nós vamos conversar um pouquinho sobre administração, como é que a gente lida então com aquilo que a gente ganha por meio do trabalho. E no final nós vamos falar sobre generosidade. Você vê que esse tema mordomia cristã, voltado para finanças, é um tema muito amplo, né? A gente teria assim uma semana para falar muito que envolve tudo isso, mas eu penso que destacar esses pontos aqui é importante para desenvolver em nós, homens, né, um caráter de um bom mordomo a partir da palavra de Deus. Então, vou trazer aqui para a gente refletir um pouco aqui, prometo que vou ser mais sucinto que eu conseguir ser aqui para que fique direto e claro, para a gente poder refletir e meditar e ser encorajado. Eu queria fazer mais uma oração, pode ser? Você pode me acompanhar. Bendito Deus, eu te louvo pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, junto com tantos homens que se dispuseram a estar aqui por causa do Senhor, por causa do Teu Filho. Tudo que nós fazemos é por causa do Teu Filho. A minha oração, Pai, é que os nossos corações, as nossas mentes possam estar, de fato,
rendidos ao Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com a gente. Que de fato a gente não apenas ouça, mas a gente entenda, a gente receba e a gente se mova a fazer algo a partir daquilo que o Senhor está nos convidando por meio da tua palavra. Oro para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me tome nessa manhã, me dando graça para que eu não confunda, para que eu não atrapalhe, mas para que eu possa falar aquilo que tua palavra nos ensina e compartilhar com os meus irmãos nesta manhã. E é isso que eu oro a ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, quando nós pensamos sobre mordomia cristã, eu penso que a gente precisa, antes de qualquer coisa, refletir um pouco sobre o que nós queremos dizer quando nós falamos sobre mordomia cristã. É bom pensarmos um pouco sobre para o que isso nos aponta, né? Para a gente poder entender e a partir da Bíblia refletir. Então eu queria que a gente pensasse, eu queria que você comigo pensasse sobre essas duas palavrinhas. Mordomia cristã. Quando a gente está falando de mordomia, eu acredito que muitos já devem de cara sacar e entender que a gente está falando sobre mordomia. Mas talvez para alguns, talvez seja uma palavra diferente, talvez. Tendo em vista que, meu irmão, não é muito fácil a gente encontrar bons materiais sobre mordomia cristã. Não é tão fácil. A gente encontra, mas não é tão fácil. Então, quando nós estamos falando de mordomia, as próprias palavras elas já nos dão um direcionamento, né? Ela traz essa ideia de você ser o mordomo. E aí, quem assistiu o filme do Batman vai lembrar, né? Mas o nome do cara? O Alfred, né? É o grande mordomo, né? Lá do Batman, né? O cara que cuida de tudo dele e sabe, talvez, dele mais do que o próprio Batman, né? Então, a mordomia, ela é essa nossa maneira de lidar com algo que não é nosso. Então, você segura isso. Quando nós falamos sobre mordomia, nós estamos querendo falar sobre o cuidado, a administração sobre alguma coisa que não é nosso. Mas tem outra palavrinha ligada a essa, que é cristã. E eu penso que essa é uma das palavras que a gente talvez ignore um pouco, quando nós pensamos ou falamos sobre mordomia cristã. É porque se ela é cristã, ela está associada a Cristo. Se ela é cristã, ela tem a ver com a nossa fé, o crer e o praticar da nossa fé em Cristo. Então, ao longo da minha fala, vocês vão ver muito eu falando sobre isso. Nós vamos falar sobre mordomia cristã sempre pensando nisso, pensando num cuidado, mas apontando para aquele que fundamenta a mordomia cristã, que é o próprio Cristo. Se não esquecer dele, nós vamos passar a tarde falando sobre, talvez, táticas, práticas e técnicas. E no final das contas, nós não vamos olhar para aquele que é capaz de transformar a nossa maneira de lidar verdadeiramente com a mordomia cristã. Então, em primeiro lugar, eu queria falar isso. Em segundo lugar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá no Salmo. Nós vamos estar lendo alguns versículos, mas nós vamos ler primeiramente Salmo. Salmo 24, 1 e 2. Bom? Mas diz assim o Salmo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Meu irmão, qualquer tema que a gente possa tratar na Bíblia que diz respeito à nossa vida, tem que começar em Deus, cara. Né? Se não começar em Deus, a gente vai se perder, né? A gente poderia começar na gente, né? Cara, vamos desenvolver as técnicas para nós conseguir administrar. Calma, vamos olhar para Deus. Então já guarda isso. Qualquer coisa que a gente quer entender, aprender, para que a gente possa praticar, começa em Deus. E é por isso que a mordomia cristã, ela não começa com a gente, ela começa com Deus. O ponto de partida é Deus. Se a gente entender isso, nós vamos ter um direcionamento muito assertivo da mordomia cristã. O texto nos fala que do Senhor é a terra, tudo que nela há e existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é de Deus, cara. Então aqui ele já coloca Deus como o Senhor e proprietário de tudo. Se nós estamos falando sobre a mordomia ser a administração de alguém, dos bens ou de algo que pertence a outro,
Deus é o grande Senhor de todas as coisas. E isso precisa nortear o nosso coração. Isso precisa ser a primeira pedra do chão que a gente estabelece. Mas além do Salmo, também tem um versículo lá em Jeremias 27:5, capítulo 23 de Jeremias e o versículo 5, que diz: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. E esses textos revelam para nós que o Senhor é o grande dono porque Ele fez das coisas e das pessoas. Então tudo que nós enxergamos como mundo e todas as pessoas que você enxerga pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Esse é o grande princípio que nós entendemos a mordomia. Então, e destaca aqui um outro versículo também, que é Gênesis capítulo 14, e versículo 22. Que o grande destaque aqui é quando Abraão, né? Diz assim, Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: juro de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E eu poderia citar muitos outros versículos, eu tenho certeza que você deve ter aí na sua mente aí muitos outros versículos, mas que todos vão apontar para esse direcionamento. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. E tem uma coisa interessante, é que nós também, na nossa realidade, nós também, de alguma forma, nós chamamos nosso algumas coisas. Mas muito do que nós chamamos nosso, não foi nós que criamos. Não foi nós que fizemos surgir. Então você percebe que há uma discrepância muito grande entre o que nós chamamos de nosso e o que Deus chama de meu. Então esse Deus, ele é dono não porque ele ganhou de alguém. Ele não é dono não porque ele comprou de alguém. Ele é dono não porque ele recebeu como um prêmio de alguém. Mas Deus, ele é o Senhor de todas as coisas porque ele criou todas as coisas. Então nós partimos do princípio, pensamos mordomia cristã olhando para Deus como o Senhor de tudo. E é a partir disso que nós começamos a entender qual é o nosso papel diante de tudo isso. Primeira coisa, Deus é o Criador de todas as coisas. E qual é o nosso papel, então, diante dessa criação de Deus? Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28, vamos ler esse versículo? Nos diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse, falando aqui do primeiro casal ali, né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Nós vemos que o nosso papel, que Deus nos deu quando nos criou, foi o papel de, a partir daquilo que Deus criou, cuidar e desenvolver aquilo que Deus criou. Então, embora não seja nosso aquilo que Deus fez, mas Ele entregou na nossa mão. Tudo que Ele havia criado e tudo que a gente ainda ia desenvolver a partir daquilo que Ele criou. Então, olha só que interessante. Um Deus que nos cria um mundo para nos servir, para a sua glória, e também para que a gente possa, através desse cuidado e desse serviço, manifestar ali uma mordomia conforme Deus quer. E tudo isso, irmãos, aconteceu. Quando a gente lê na palavra de Deus, tudo isso aconteceu no início. Não foi assim? Então, o homem, satisfeito em Deus, como foi no início de tudo, entendeu o que Deus, entendia a sua identidade, criada à imagem de Deus, e entendia o seu propósito. Cara, eu estou aqui, fui criado por Deus, a minha comunhão com Ele é perfeita, e Ele trabalhava no cultivo, no cuidado, no desenvolvimento da criação, ali no Éden. E aí a pergunta é, mancho, o que aconteceu então que a mordomia foi para um lado, né? O homem começou, alguma coisa vai acontecer no caminho e é o que vai tornar essa mordomia completamente desfigurada, certo? Então nós precisamos pensar, primeiramente, Deus é o Senhor de todas as coisas,
Paulo está sempre falando sobre isso. Nós precisamos não apenas entender isso, mas nós precisamos internalizar isso no nosso coração. Deus como o Senhor de todas as coisas. Em segundo lugar, nosso papel. O que Deus nos deu? Está nos dizendo que Ele nos colocou aqui, nos deu a ordem para que nós pudéssemos multiplicar na terra e nos deu a ordem para que a gente pudesse também desenvolver aquilo que Ele criou. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Quando eu penso em mordomia e quando eu estava refletindo, pensando muito sobre esse tema, me lembrei muito de uma época da minha família, em 2009, por aí. Não, 2009, acho que foi antes, 2006. Morava eu, minha mãe, meus irmãos. E aí um senhor, irmão de um irmão da igreja, ofereceu lá a terra dele pra gente, a casa e com gado ainda lá. Pra gente simplesmente cuidar das coisas dele, né? A gente não ia receber salário, não ia receber nada, mas a gente ia comer e viver do que a gente tinha a partir daquilo que ele deu, né? Então, e a gente foi pra lá, a gente tinha uma vaquinha lá, rapaz, a vaquinha leiteira, foi tempo bom, né? E a gente plantava naquela terra, a gente cuidava de tudo. Aí era como se fosse nosso, mas não era nosso, né? A gente tinha que prestar conta daquilo que ele tinha entregado nas nossas mãos. Se a gente estava cuidando mesmo, ou se a gente estava dando fim nas coisas do homem, né? Mas o homem chegar lá e, macho, eu deixei 5 boi, cadê aqui? Só tem 3, né? Pelo amor de Deus, né? Ei, macho, a vaca tá magra, né? O que aconteceu, mano? Tá dando comida não, né? Então, essa experiência de vida, né? Retrata justamente isso, né? Que a Bíblia nos mostra quando nós pensamos sobre a mordomia. É alguém que é dono e nos coloca ali. E nós, tanto a nossa identidade quanto o nosso propósito, estão conectados a isso. Se Deus é o Criador, nós somos feitos para sermos representantes de Deus nessa criação. O grande problema que vai impactar e vai afetar diretamente a mordomia é o que nós encontramos em Gênesis 3. É o pecado, meus irmãos. Por que nós precisamos entender isso? Como eu disse, porque nós podemos nos enganar se nós não olhar para a narrativa bíblica e pensar que talvez para que eu exerça a mordomia cristã alinhada à vontade de Deus, talvez basta simplesmente eu adotar métodos. E eu não estou dizendo, tá, que métodos não são válidos, pelo amor de Deus, né? O método ele é válido e ele serve aquilo que a gente pretende e precisa fazer. Mas o grande problema que nós encontramos é o pecado no nosso coração. Nós não podemos esquecer disso. Então, quando Gênesis 3 vai nos apresentar o homem caindo no pecado, existem muitos aspectos pelos quais nós podemos olhar para a queda. Mas não sei se você já parou para pensar, mas um deles foi o homem se colocar como independente. Entendeu? E aí, a mordomia ela vai desandar. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo bonito, Deus criou tudo conforme a sua glória, deu ao homem ali, criou o homem e agora o homem tem uma identidade que está em Deus. Guarde isso, uma identidade que está em Deus. A identidade do homem não depende do que ele faz, mas depende do que ele é em Deus. E o que ele faz demonstra que ele está sujeito a Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, aí, meu irmão, aí azeda, né? As coisas vão azedar. Então nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a criação como estabelecimento de uma mordomia do jeito de Deus. Nós temos a queda apresentando para nós o problema. É o que afeta você, é o que me afeta. É o pecado. Por isso que nós somos tão difíceis de nos amoldar a esse princípio bíblico e fundamental da vida. Nós somos criaturas. Deus nos criou. Gênesis, capítulo 3, e versículo 17. Acho que o Miquel trouxe uma água para ver aqui. Obrigado, Miquel. Finalmente declarou ao homem. Irmãos, e por isso que eu acho muito legal
Fico muito feliz de ver Deus despertando homens, ministério de homens, cara. Porque lembre-se de uma coisa. Se as finanças na nossa casa, por exemplo, elas não estão do jeito que deveriam estar, se a maneira como as coisas na nossa casa não estão caminhando segundo a vontade de Deus, meu irmão, a culpa é nossa. Entendeu? Você vê que nesse episódio aqui, o homem peca, é a mulher que ouve a serpente, é a mulher que oferece para o homem, mas quando Deus vai tratar, ele procura quem, mano? Ele procura quem para conversar? Ele procura o homem, é porque você é o líder, cara. Porque se as coisas não estão indo bem, não é que Deus está tirando a culpa de Eva, não. Deus proferiu também a sentença ali, né? Do seu pecado. Mas nós, os homens, cara, nós temos que matar no peito, mano. E se as coisas não estão indo bem, nós, cara, a culpa é minha. E é difícil, né? Assumir isso. Mas perceba que quando o homem ele se distancia ou se coloca como alguém independente diante de Deus pela queda, olha o que Deus fala. E se você observar, vamos ler esse versículo, diz assim, ó, finalmente declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da tua vida. Destaque duas coisas desse versículo. Ouvir a Deus, ou então não ouvir a Deus, coloque assim no negativo, que é para a gente pensar de forma mais profunda. Não ouvir a Deus e a maldição da terra, ou se você preferir, um ambiente que contribui para que a gente não exerça a nossa mordomia de acordo com a vontade de Deus. Esse é o cenário. É o cenário que se criou a partir dali, cara. Então, observe, quando o homem escolhe desobedecer a Deus, ele está se colocando como um autônomo. Ouvir a mulher em vez de ouvir a Deus. Se nós estamos pensando numa mordomia conforme a vontade de Deus, o princípio sempre, cara, é ouvir a Deus. É ouvir o que Deus tem para dizer. Se Deus fala para nós que é melhor a gente ter o pouco, né, com justiça, do que o muito na desonestidade, é melhor ouvir a Deus. Se Deus está falando para nós que nós precisamos exercer o trabalho de maneira que glorifique a Ele, que nos abençoe, que abençoe os nossos e que sirva as pessoas, nós deveríamos ouvir a Deus. A mordomia começa a desandar mesmo na queda, ela se apresenta para nós por não ouvir a Deus. E aqui essas duas coisas elas vão se estender e estar presente até hoje para nós. Mordomia, o grande empecilho para a mordomia é não ouvir a Deus e conviver num ambiente amaldiçoado, onde nada contribui desse mundo, né, para que a gente seja diferente. Nada contribui. Então, se você está vivendo, você sabe que tudo em volta de nós nos convida a gastarmos o nosso dinheiro a partir dos nossos desejos e não a partir das nossas necessidades. E às vezes o nosso sistema faz a gente até criar em nossa mente uma necessidade que nós nem temos. Vale, eu nem sabia que eu precisava disso, né? Foi convencido que precisava disso, né? Existe tanto uma construção para te convencer que você precisa. Você nunca pensou em ter certa coisa, mas o ambiente que nós estamos caídos te faz mudar de ideia. Pandemia 2021, começo de 2021, só para você ter noção, eu estava morando em Fortaleza e eu estava há poucos meses de me casar. E como era pandemia, a gente continuou trabalhando, porque o trabalho que eu estava ainda me permitia trabalhar, era com comida, então as entregas e tudo ainda era permitido. E aí estava com uma grana lá, vivendo minha vida de boa, tranquilo, sossegado, até que um dia eu vi uma guitarra, cara. Aí, né, eu comecei a olhar para que eu já tinha, disse assim, macho, essa daqui é boa, mas ela não tá muito legal. Olha a cor dela, né? Comecei a achar, né? Defeito, né? Que eu tinha, né? E aí, comecei a olhar para aquela guitarra. Macho, eu preciso dessa guitarra. Minha vida não vai fazer mais sentido se eu não tivesse essa guitarra. Não, macho, não, ó. E macho, eu fiquei com isso na cabeça, macho. Até comprar a guitarra. 1.400 conto na mão, macho. Pelo amor, na pandemia, é coisa de gente sem juízo, irmãos. E ainda mais, ia casar.
Mas eu olho para trás, eu falo, meu Deus, que burrada, né? Que burrada, né? Coisas que a gente faz, né? Coisas que a gente faz por ignorar a Deus e achar que, macho, o dinheiro é meu, né? Faz o que eu quero. E aí, rapaz, isso fez tanta falta pra mim, macho. Quando comecei a gastar as coisas do casamento, macho, e a guitarra, e olhava pra guitarra, e, né? E cogitei vender a guitarra, e aí não achava mais o preço, eu achei que a guitarra tá lá em casa até hoje. Entendeu? Se tornou um objeto comum de decoração lá, né? No meu quarto. Mas você percebe que tanto o não ouvir a Deus como o meio faz a gente entender e enxergar a necessidade que nós nem temos. E descambarmos para um lado do exercício da mordomia que não agrada a Deus. Deus é o Senhor de tudo. Nos criou para que nós fôssemos alguém que cuidasse do que Ele nos deu, desenvolvesse o que Ele já nos deu. O pecado, porém, veio e bagunça tudo, meus irmãos. E por que é importante a gente olhar para isso? É porque o nosso problema, as nossas dificuldades e os nossos desajustes econômicos e financeiros, ele não é só um problema de bolso, cara. E se você acha que é só um problema de bolso, talvez é por isso que você e eu estamos batendo a cabeça há muito tempo. Antes de qualquer coisa, os desajustes é um problema disso aqui, ó. É um problema de coração. Entendeu? É um problema de coração. É sempre o nosso coração guiando a maneira como a gente exerce essa mordomia, o que eu compro com o que eu gasto, entendeu? Porque eu preciso ganhar mais, entende? Antes de qualquer coisa, o problema com grana, o problema com finanças, velho, é um problema de coração. Ah, Marcelo, mas se é um problema de coração, que esperança nós temos, então, de exercer uma mordomia à vontade de Deus? Lembre-se, nós estamos estabelecendo aqui os fundamentos, né, para a gente poder pensar sobre mordomia. E é aqui, meus irmãos, em que a raiz do mal nos afeta e faz com que nós sejamos maus mordomos. É o pecado que faz com que eu e você sejamos maus mordomos daquele que Deus nos deu. Maus mordomos, como já foi falado aqui, maus mordomos da nossa família, por exemplo. Como os irmãos bem já comentaram bastante aqui, né? De forma bem atual, né? O uso do celular, por exemplo, o pouco tempo que a gente usa para estar com a nossa família, estar com nossos filhos, o mau uso do nosso tempo, cara, tudo isso reflete um coração nosso pecador, mano. Entende? Que faz com que nos estimula, que nos induz a fazer o mau uso daquilo que Deus nos deu. Lembre-se disso. E com o nosso dinheiro não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Vai ser nosso coração. É a raiz das nossas decisões. Sejam elas boas ou ruins. Entendeu? É o nosso coração. É a raiz das nossas decisões. Para tudo na vida. Inclusive para nossas decisões financeiras. O nosso coração. Né? E aí eu já vejo o Jackson ali já frustrado, né? Aquele pessoal assim, macho, eu vou para lá para eu enricar, né, Jackson? E eu tô ouvindo sobre o pecado, né? Mas é a raiz do nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos apenas... Lembre-se dos termos, nós estamos falando de mordomia, nós estamos falando de mordomia cristã. Nós não precisamos apenas de técnicas, cara. Nós precisamos de um redentor da mordomia. Nós precisamos de um redentor da mordomia. Mas eu preciso do redentor do meu coração para que eu seja um bom mordomo. É disso que eu preciso, primeiramente. Eu preciso que o meu coração seja transformado. Se nós queremos um caminho para nos tornarmos mordomos fiéis do Senhor, esse caminho passa inevitavelmente por Jesus, cara. Inevitavelmente por Jesus. Esse caminho passa inevitavelmente pela cruz. Após a queda, o ser humano passou a administrar a criação com egoísmo, cara. É meu, né? Eu que mando, eu que domino, né? Você vai encontrar muitos casos na história bíblica de pessoas se sentindo senhor e as guerras vão acontecer porque cada um se acha dono de tudo. Perdemos de vista, ficou para trás o princípio pelo qual a nossa mordomia deveria ser vivida de acordo com a vontade de Deus.
nos tornamos egoístas, nos tornamos orgulhosos e nos encontramos independentes de Deus. Meus irmãos, mas é em Cristo. É Cristo que dá para nós o direcionamento para o nosso coração, para as nossas ações, principalmente sobre vida financeira. Se você ler comigo em Marcos, Marcos capítulo 10 e 45, observe esse Jesus. Pois nem mesmo ele diz, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por que eu olho para Cristo e que tem a ver mordomia ou transformação do meu coração quanto à mordomia? Meu irmão, se o problema de lidarmos com essas áreas da nossa vida ou com esse mandato da mordomia é o nosso coração, primordialmente, a solução só pode vir de Cristo. Porque, primeiramente, ele foi um servo fiel. Conforme Marcos nos apresenta, ele foi alguém que veio para servir com a sua própria vida. Ele veio para doar a si mesmo. Então, parece que nós encontramos um direcionamento certo para o nosso coração em Jesus mesmo. E, além disso, quando nós lemos, por exemplo, João, capítulo 6 e versículo 38, Evangelho de João, olha o que ele diz: pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós temos o próprio Deus se colocando numa situação de submisso ao Pai, de mordomo, para nos servir com a salvação, meus irmãos. Se o problema do nosso coração, se o problema das finanças é o nosso coração, cara, a solução só pode ser esse Cristo aqui, que veio para servir. Mas além disso, em João capítulo 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Mas na frente a gente vai voltar esse versículo. Mas Jesus está encarando o que ele veio a fazer como um trabalho. Eu vim fazer um trabalho. O Senhor me deu uma obra para me fazer e eu a fiz. Meus irmãos, esse é o nosso Redentor, para que nós possamos ter o direcionamento certo da nossa vida em todas as áreas, inclusive da vida financeira. É olhar para Jesus como aquele que veio para nos resgatar e para mudar o nosso coração. Enquanto Adão falhou como representante da humanidade, Cristo ele venceu. Onde o homem acabou se tornando, buscando autonomia, Jesus demonstrou dependência total do Pai, meus irmãos. Por isso que ele é capaz de nos socorrer de uma mordomia incorreta. Onde o homem quis tomar para si a glória, Cristo glorificou o Pai através da sua entrega, através da execução da maior obra que ele veio fazer. Meus irmãos, é por meio da redenção que Deus nos salva, mas ele apenas não nos salva do pecado, mas ele também restaura o nosso propósito original. Em Cristo nós voltamos a compreender que não somos donos de nada. Porque na vida cristã tudo é graça, mano. Tudo é graça na vida cristã. É ou não é? Tudo é graça. Então o Evangelho é que nos coloca, que nos apruma para uma excelente mordomia aqui na terra. Porque tudo é graça. Tudo é graça. Deixa eu falar uma coisa para você. Sem Jesus, nós vamos se tornar apenas legalistas. Podemos até ser bem-sucedidos, talvez. Mas não tornar apenas legalistas, cara. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Evangelho. Antes de qualquer coisa, de qualquer assunto que a gente vá pensar sobre finanças, pense em Jesus como o Redentor do seu coração. Nossa vida, nossos dons, tempo, recursos, talentos devem ser conduzidos segundo a vontade de Deus. Eu queria que você colocasse, por favor, um dos versículos que eu acho que se você esquecer de todos os versículos que a gente fala aqui, pelo menos esse aqui, eu queria que você pensasse sobre ele. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Meus irmãos, já estou encaminhando aqui só para a gente encerrar, tá? Eu gosto demais desse versículo, cara.
Eu gosto muito desse versículo aqui. Porque ele nos diz que tudo o que nós fizermos, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Pode pesar. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Paulo está corrigindo uma maneira errada de se enxergar, de enxergar trabalho, de enxergar a vida e especificamente, né, trabalho, que é o assunto que ele vem tratando aqui. Então Cristo Jesus é para nós não apenas um exemplo de um servo, mas ele é para nós a transformação, a motivação e o propósito da nossa mordomia. Caramba, isso, cara. Jesus é a transformação, é a motivação e o propósito da nossa mordomia. Então nós vamos, durante essas falas, né, que eu ainda terei, precisamos ter isso em mente. Não é simplesmente eu chegar aqui e dizer, meu irmão, é o seguinte, bora, pega aí as planilhas, bora sentar e vamos falar de grana, né? Isso é muito bom, mas antes de qualquer coisa, nós somos servos de Deus, cara. Nós precisamos entender quem é o nosso Senhor. Nós precisamos entender que tudo pertence a Ele, que nós pertencemos a Ele e que o nosso propósito original foi cuidar, desenvolver e render glória para Ele através daquele que Ele entregou na nossa mão. Mas não esquecer também que o pecado ele nos afeta diretamente nessa função de exercer a nossa mordomia, cara. É por isso que a gente põe os pés pelas mãos. E quando a gente põe os pés pelas mãos, a gente não é apenas o sistema, talvez, a economia do nosso país que está nos complicando. Isso complica também, tá? Isso complica, claro que complica também, né? Se nós pegamos uma crise financeira, isso vai nos abater, certamente. Mas a principal coisa que nos impede de exercer essa mordomia da maneira de Deus é o que está no nosso coração. Eu achar que sou dono. Eu ser egoísta. É eu ser guiado mais pelo meu desejo do que pela vontade de Deus, do que pela palavra de Deus. Mas Cristo Jesus é o redentor da mordomia. Talvez a primeira coisa que nós precisamos pensar sobre isso nesta manhã é: Deus, eu quero me arrepender da minha má mordomia e encontrar no Senhor Jesus uma restauração para o meu coração, um propósito para o meu coração. Então, meus irmãos, eu quero resumir aqui, como eu disse, é apenas um chão para a gente pisar, para a gente lembrar dessas três coisas. Deus é a fonte de tudo, nós fomos criados para que administrássemos tudo isso, mas nós temos no nosso coração o pecado. Mas Deus não nos deixou sem esperança. Jesus Cristo, e é por causa dele que nós estamos aqui. Jesus Cristo, ele dá o direcionamento, ele conserta o nosso coração, cara, para que a gente possa exercer essa mordomia de acordo com a vontade de Deus. Nosso fundamento bíblico para a mordomia começa com Deus como nosso Criador e dono de tudo. A nós ele deu o privilégio e a responsabilidade para com a sua criação. Porém, ao negar a submissão a Deus, nosso coração está voltado para nós mesmos. Então, quando a gente pensa em trabalho, a primeira coisa que nós consideramos é, macho, quanto é o salário, né? É normal, né? A gente pensa assim, né? Mas será que essa deveria ser a principal motivação do nosso coração, né? Quando nós estivermos falando sobre trabalho, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós pensamos em trabalho, nós estamos sempre pensando, macho, eu preciso de mais trabalho que eu preciso ganhar mais, né? E a gente sempre pensa isso, né? Mas a grande verdade, no final das contas, é o que Deus está me dando a oportunidade de ter é responsabilidade. É privilégio, mas também é responsabilidade para cuidar daquilo que Deus me deu. Vemos naquilo que Deus nos confiou uma oportunidade de nos satisfazer por causa do pecado e não de glorificar a Deus. Lembra da guitarra? Se eu tivesse pensado em glorificar a Deus, mas tu acha que faria sentido eu gastar R$1.400 numa guitarra que, entendeu? Que tá lá em casa parada, pegando poeira, né? E o pastor Miguel vive me pedindo ela, ei, macho, me dá essa guitarra, tu nem toca, macho. Quero completar minha coleção. Né? E então é justamente por conta disso, né? Você vê que me satisfazer e não glorificar a Deus foi o que me fez fazer aquela compra maluca, né? Me satisfazer e não glorificar a Deus. Mas em Cristo Jesus nós podemos ter a nossa mordomia restaurada.
para a gente concluir essa introdução do que a gente ainda vai falar, eu queria que você refletisse um pouco no seu coração e pensasse, cara, quais são os desajustes quanto nessa área que o meu coração tem me induzido a fazer? Mas antes de tudo, reconheça não só de cabeça, tá? Porque de cabeça a gente consegue reconhecer. Eu costumo dizer que a fé ela é uma fé da cabeça e também do coração, sabe? A fé é para a cabeça e para o coração. A nossa fé, ela precisa estar aqui, mas se ela parar aqui, ela não gera efeito na nossa vida, né? Então nós precisamos entender primeiramente, reconhecer não apenas de mente, cara, mas de coração mesmo, internalizar isso. Que Deus é o Senhor de tudo. Reconhecer que tudo que você tem foi confiado a você por parte de Deus. Eu não queria apenas que você soubesse disso. Eu queria que você internalizasse isso. Eu queria que você passasse a pensar naquilo que você tem, seja muito, seja pouco, naquilo que você deseja conquistar, seja para agora, seja para um tempo mais distante. Eu queria que você pensasse nisso. Tudo isso, o que eu tenho, o que eu ainda pretendo ter, é confiado a mim por esse Deus. Eu não sou o dono disso. Em segundo lugar, eu queria que você reconhecesse que, como Cristo mesmo falou, e aí às vezes a gente nem se toca muito, né? Mas quando Jesus está falando em Marcos capítulo 7, versículo 21, e ele está mostrando justamente isso que eu estou falando para você. Falando que é do coração dos homens que saem os maus pensamentos. E ele vai listar algumas coisas. As imoralidades sexuais, os roubos. Olha só, cara, que interessante, né? O roubo tem a ver com o coração. Os homicídios têm a ver com o coração, meu irmão. Os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Jesus está dizendo para nós que é do nosso coração que surgem todos esses desajustes que vai afetar nossa relação com Deus, nossa relação conosco, com as pessoas e a nossa relação com a criação, ou se você preferir, a nossa relação com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com a maneira como a gente lida com tudo isso, cara. E ele fala muitas coisas, mas se a gente pudesse destacar algumas para a gente pensar diretamente sobre mordomia cristã, vida financeira, pense aí no roubo, pense na cobiça, olha só, pense no engano, pense na arrogância, na insensatez, mas isso não está presente não. Você acha que isso não está presente não? Isso não se manifesta não? Quem nunca conseguiu muita coisa roubando, né? Não sei aqui em Nova Russas, né? Mas na nossa cidade, geralmente, quando alguém começa a ter as coisas, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê, mano? Chama, galera, é um grande administrador, mas olha aí o cara, o tanto que ele... Mas não pensa isso não, mano. Geralmente, o que as pessoas pensam? Mas tá fazendo alguma coisa, né? Tá fazendo alguma coisa. Mas eu fico eu confesso um negócio pra vocês. Lá onde eu moro, lá em Biapina, né? Os meninos aqui de Sobral que já tiveram a oportunidade de ir lá em casa. Quem vê a gente e vê a casa, deve pensar assim, macho, o que esse cara faz da vida, né? Porque a casa é alugada, meu irmão, mas foi assim, foi fruto de muita oração, mano. Porque a gente chegou em Biapina, a gente não achava casa de jeito nenhum, mano. Eu já tava, macho, vou voltar pra Sobral, né? Só porque ela também tava ruim de casa, né? Mas, claro, né? A gente sabia que Deus tinha nos trazido pra ali. E aí, cara, quando a gente orando, e quando apareceu uma casa, macho, uma baita casa. Uma baita casa que eu falei assim, mano, eu nem vou muito atrás de saber o preço do aluguel, porque eu já sei, mano. É 2.000 conto, né? No mínimo, porque em Sobral era essa, a tabela, né? É culpa do Jax, né? Que é o corretor lá, os preços tudo superfaturados, né, Jax? Brincadeira. Mas aí, Deus abençoou e a gente alugou a casa. Mas aí eu brincava com a minha esposa, eu falava assim, macho, nós numa casa dessa, nós não tem nem roupa pra ir pra essa casa, né? Nós não tem nem roupa. Não, mas a gente entrou com medo, eu falei, macho, entendeu? Assim, igual o Matuto, né, na cidade, mas essa porta aqui, né? É uma casa bonita, é uma casa bacana, é um duplex, bem legal, meu macho. E aí eu fico sempre, macho, eu abro o portão e às vezes tem uma creche do lado, né? E sempre tá cheio de gente, sempre tipo, mas o que esse pessoal pensa, né? Rapaz, é bem um traficante de Biapina, pelo amor de Deus, né? Mas, né, pra eles pode pensar nisso, né? Pra nós, cara, é fruto de muita oração, meu irmão, de muito clamor a Deus. E não era R$2.000 o aluguel, né? Era uma quantia, mesmo que a gente pagasse em Sobral, mas tu acredita nisso, né? A graça de Deus aí. Mas o que eu tô querendo dizer é que
Quando surge uma situação dessa numa cidade, mas a primeira coisa que a gente pensa é, mas o cara tá roubando, mano. Pode não, macho, né? Já sei, o cara tá envolvido com política, né? Hã? Ou é um pastor ladrão, né? Tem isso também, né, mano? Rapaz, é verdade, tem isso também, né? Então, meus queridos irmãos, olha, das coisas que Jesus fala que mora no coração e que nós podemos olhar que essas coisas, elas se manifestam na maneira como a gente trata, a gente refletindo aqui sobre finanças, sobre mordomia, o roubo é uma delas, mas a cobiça, mano. Quem da gente não comprou sem precisão, simplesmente porque, macho, o cara, como é que o cara tem, saiu, não tem, macho, eu não sou pior que ele não, mano, não é não? Pensando no quê, mano, né? Aí eu vou lá e quero ter a mesma coisa, né? A inveja, né? Olha só, macho. Então você fica buscando coisas o tempo todo, guiado por um coração que está distante de Deus. E a gente vinha até comentando isso, né, no carro, né? Como o nosso coração, às vezes, como isso se manifesta. E talvez seja por conta da gente pensar pouco, cara, sobre o pecado do nosso coração em relação à obtenção dos bens, ao gasto do nosso dinheiro. Talvez é por pensar pouco sobre isso. Talvez a gente pense em pecado ainda muito sobre, cara, grandes escândalos, né? E às vezes a gente não pensa em pecado sobre ficar na Shopee, né? Rolando e enchendo o carrinho de coisas que quando tu vai olhar no Nubank, R$3,35, né? E a gente com um carrinho cheio de compras, né? Movido por um desejo, por uma grana que a gente nem tem, né? E às vezes, né? Isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, tá? Mas às vezes eu tô lá no Nubank, mas isso aqui pro carro é bacana, mas isso aqui pro carro, ixi, meu carro também tá precisando disso aqui. Aí roxando, aí eu falei, meu, espera aí, mano. Entendeu? Não é assim não, cara. Eu não tenho esse dinheiro não, né? Deixa eu fazer outra coisa aqui, né? Mas é impressionante como tanto o engano de a gente achar que precisa quando não precisa, quanto a arrogância, né, meus irmãos? Não precisa nem falar, né? O quanto que a arrogância é uma manifestação de alguém que pensa que é alguma coisa pelo que tem. Mas Jesus Cristo é aquele que muda isso no nosso coração. E é só Ele, cara, que pode mudar isso. É só Ele que pode mudar a maneira adequada de lidarmos com os nossos bens. Porque Ele trata diretamente no nosso coração. Ele nos faz nova criatura. Reconheça que seu problema em lidar com as finanças conforme Deus é um problema de coração. Guarda isso, cara. Guarda isso do seu coração. Mas por último, eu também queria que você pensasse. Não tem só notícia ruim não, viu? Tem notícia boa também, né? Porque se nós estamos falando de Jesus, é notícia boa. O versículo que a gente já leu em Colossenses 3:23 nos mostra que o caminho é submeter-se a Jesus e encontrar nele a transformação. Guarda essas três palavras. A motivação e o propósito correto quanto às nossas finanças. Assim, Jesus é ao mesmo tempo o fundamento, o exemplo e a motivação da mordomia cristã. Somos somente unidos a Ele, podemos exercer uma administração fiel, consciente de que um dia prestaremos conta ao verdadeiro dono de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, esse foi um chão para a gente pisar, para a gente entender aí de qual é o fundamento para a gente pensar mordomia cristã. Não dá para pensar mordomia cristã sem Cristo não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Né? Não dá para pensar mordomia cristã sem Cristo. Não faz nem sentido isso. Por isso nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Evangelho o tempo todo. Eu posso orar, irmão Charles? Bendito Deus, eu te louvo, te bendigo, Senhor. Porque o Deus que nos sustenta é o dono de todas as coisas. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é um Deus criador, sustentador de tudo. E eu quero, Deus, agradecer, Senhor Deus, por o Senhor nos mostrar, Pai. Nos mostrar não apenas o que está errado em nós, mas nos mostrar um caminho, Deus, de redenção. E o caminho de redenção é o Teu Filho, Pai. Não sei quantos de nós hoje estamos tendo dor de cabeça com a maneira como a gente está lidando com a nossa grana, com as nossas contas, as dívidas. E talvez muitos de nós já temos batido muita cabeça e buscado mudança e não temos nos frustrado talvez.
Mas o Senhor nos faz entender, Pai, que é o nosso coração que precisa ser mudado antes de qualquer coisa, Pai. A minha oração, Deus, é para que o Senhor mude o meu coração, Pai. É para que o Senhor mude o meu coração. É para que a redenção, para que a salvação que tira de mim a culpa e que me salva do pecado, me salve da má administração das finanças, da vida financeira em geral. Que essa salvação alcance meu coração de tal modo que ela se manifeste verdadeiramente, visivelmente, como testemunho mesmo, na maneira como eu ganho, na maneira como eu destino, na maneira como eu reparto aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Tu nos deu teu filho, Senhor. Tu nos deu teu filho. Não podemos ser tão egoístas, Pai, de achar que pertencemos a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Por favor, alinha o nosso coração à tua vontade. E nos faça homens, nos faça líderes, nos faça bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.